Medite a reflexão número 47. Auto-perdão. Olá, queridos companheiros da Casa de Joana. Mais uma vez agradecemos o convite para estarmos juntos numa reflexão. Sou Regina Caldas, tarefeira dessa casa, e nosso tópico de hoje é o auto-perdão. Nós vamos começar pelo capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá nós encontramos um parágrafo que nos diz: Espíritas, jamais vos esqueçais que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vós dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Cuidai, portanto, de os expungir de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E nós vamos refletir, e em relação a nós mesmos? Nós encontramos no livro Renovando Atitudes, de Hamed, um capítulo que ele aborda, ele nos orienta e nos chama a fazer uma análise interior bastante criteriosa. É de grande ajuda esse capítulo. Ele começa dizendo que por tudo que vivemos, as nossas condutas, emoções, reações, nossa forma de avaliar, de reagir, tudo isso é determinado por um sistema de autocensura. E esse sistema está estruturado nos nossos níveis de consciência. Vejam bem, um sistema de autocensura nos nossos níveis de consciência. Então vamos refletir de como nós adquirimos esses níveis. Nós temos modelado na intimidade do nosso ser, bem profundo, o que eles chamam de código moral. E esse código é que nos leva àquela sensação de realização ou frustração, contentamento ou culpa, perdão ou punição. Esse código forma em nós um julgador interno, vejam bem, um julgador interno. E esse julgador foi formado por todos os conceitos que nós acumulamos ao longo da nossa vida, ou até em outras, e mais recentemente nessa encarnação, com os nossos pais, avós, professores, médicos, orientadores religiosos, políticos, até com a sociedade em geral, que traz os preconceitos e as tradições. Enfim, com tudo isso que vivemos e que criou em nós uma certa ordem de comando, o que é certo e o que é errado. E nós temos uma leitura maravilhosa no capítulo 17 do Evangelho, o Sede Perfeitos, que quando a pessoa desconhece ou mesmo fez uma leitura muito superficial deste capítulo, que aborda o homem de bem, o dever, a virtude, o homem no mundo. Se nós ignorarmos tudo isso, nós estaremos colocando mais força nesse julgador interno que existe em nós. Muitos de nós tivemos padrões severos, disciplinadores rígidos na nossa infância, na nossa adolescência. Muitos tiveram isso.
e gerou uma série de adultos inflexíveis, irredutíveis, não somente para com os outros, mas para si mesmos, porque temos que ser perfeitos, rígidos com os outros e conosco mesmo. Com tudo isso, esse julgador interno criou aquela consciência crítica que nos julga, nos censura ou aprova. Ou, por outro lado, aprovando, ele nos reconforta. Então, reforcemos a fala de que somos espíritos em evolução e não sejamos aqueles viciados em perfeição, e sim conscientes de que estamos a caminho dela. Pois dessa maneira, nós não conseguiremos enxergar a perfeição no nosso potencial mais íntimo, que todos nós temos, pois nós somos filhos do Criador. Então, nós devemos lutar contra esse potencial artificial que exige de nós atitudes desmedidas e perfeccionismo. Centelhas divinas, portanto, o potencial existe em nós. Então, se tivermos que trabalhar em nós esse auto-perdão, vamos lá. Como melhor proceder? Em primeiro lugar, nós temos que buscar um norte, como popularmente nós dizemos, né? E buscar esse norte norteados na compaixão e na coragem. Lembrar que cada um de nós segue um destino só seu, para assim poder viver em sociedade. E aí, nesse norte, nós vamos buscar analisar esse código moral, esse julgador implacável que previamente existia em nós e reavaliarmos, ressignificarmos. É uma palavra tão nova, né? Ressignificarmos tudo isso. E nós temos na nossa mão e podemos nos focar nos exemplos da doutrina e do mestre que nós escolhemos seguir. E eles são muitos, não é verdade? Inúmeros, vastos. Sem isso, nós estaremos perdendo a oportunidade dessa encarnação, de nos aprimorarmos, de sermos felizes, dentro desse desenvolvimento pessoal que deve ser gradativo, consciente e constante, pois assim é a técnica das leis universais. Autoconhecimento, autoaceitação são o grande início dessa caminhada. Aceitar nossas limitações é essencial. Reavaliar em nós todas aquelas dores da alma que, lembrando aqui de um livro tão precioso também de Hamed, né, As Dores da Alma, onde ele aborda a culpa, as exigências desmedidas, o orgulho, a mágoa, a baixa estima, que tudo isso vai nos impedir de nos auto-perdoar. E é através dessas ferramentas que nós vamos ao encontro desse auto-perdão. É o nosso objetivo. Perdoar é amar a nós mesmos, é aceitar uma renovação sem nos importarmos muito com aquilo que nós fomos, pois a renovação está dizendo renovação, ela está no presente. E assim nós vamos passar a conviver com uma nítida realidade. Uma realidade sem ilusões, ou fantasiamos, ou aquilo que deveríamos ser. E aí passar a encarar de frente o problema. Hamed pega nesse capítulo exatamente
esse pedacinho que fala do Evangelho, que é perdoar aos inimigos, é pedir perdão para si mesmo. Que quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de punir e castigar o nosso próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. E nós nos lembramos de Paulo quando ele nos fala: por que sois duros, exigentes, inflexíveis? Se tendes rigor menos com uma ofensa leve, como haveremos de criar novas oportunidades para que o divino processo da vida nos fecunde a alma? E nos fecunde a alma com plenitude de amor. E que só assim que nós vamos perdoar o próximo e nos perdoar. Como já falamos lá atrás, coragem e complacência. Perdoe e perdoa-se. Peça perdão a você assim como pede ao próximo. É o auto-perdão que vai nos conceder a tão almejada, falada, repetida paz de espírito, a felicidade. E eu andei lendo recentemente o livro Ilumina-te, do Divaldo, e tem um pedacinho que Joana nos diz que somente o perdão é este portador da paz íntima, que é libertador. Ela nos diz que todas as pessoas possuem, de uma maneira figurativa, ou um cordeiro pacífico e gentil, ou um lobo feroz e devorador. Veja a referência que Joana faz para nós. Um cordeiro pacífico e gentil, ou um lobo feroz e devorador. Vamos nos analisar? Vamos tentar sentir em nós o que está existindo? Esse cordeiro pacífico gentil ou lobo feroz e devorador? Em que atitudes, em que ações, em que situações um deles aparece? E ela nos diz: certamente a vitória será daquele que for mais alimentado pela nossa mente e pelas nossas emoções, nos conclamando assim aos bons pensamentos e ao nosso tão importante orar e vigiar. É, portanto, necessário, gente, compreender realmente, tentar diluir isso em nós e assim superar com uma reflexão saudável em torno da própria existência. Cuidado para não jogar sobre o tapete do nosso inconsciente. Por medo, por falta de coragem, por não ser complacente consigo mesmo, por não conseguir, não obter êxito. Isso não será um impulso para o bem. Ela cita para nós os danos à nossa saúde física e mental desse peso em nós. Pois ela diz constituir-se em um elemento fundamental na conquista e na preservação da saúde real, como um todo, e não somente aquela sensação de um passaporte para os céus. Adentrei o reino dos céus, mas uma real conquista do bem viver. Portanto, queridos amigos, este auto-perdão é essencial nas nossas vidas. Vamos nos lembrar de tudo o que é importante para essa libertação. Nos lembrar de seguir constantemente nesse autoconhecimento, nessa autoaceitação. E todas as ferramentas que a gente já adquiriu até agora, e que muitas ainda aparecerão e que
caberão exatamente para o momento que nós necessitamos. Então, refletir é importante demais. Nós temos uma vasta literatura que fala desse auto-perdão. Ficaríamos aqui durante horas conversando. E esse direcionamento que tanto Joana como Hamed nos passam nessa literatura são muito palpáveis, muito perto de nós, claros, direcionados, sem rodeios. É isso que temos que ser conosco mesmos, sem rodeios. E eu peguei um pedacinho de um livro do Alírio de Cerqueira Filho, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. No capítulo 1, que é o autoencontro, ele fala do auto-perdão. Ele começa assim: compaixão é virtude proativa e por isso tem um significado tão positivo, significando assim a empatia que temos para com as dificuldades e os erros, tanto nossos como dos outros. Um sentimento de compreensão pelos mesmos, gerando uma aceitação da pessoa que erra, sem aceitar os seus erros, mas compreendendo-se que eles são frutos da ignorância e necessitam ser corrigidos ao invés de punidos. Então, queridos amigos, aqui está. Necessitam ser corrigidos ao invés de punidos. E por que, então, nos condenarmos? Espero que tenhamos direcionado essa reflexão baseados em leituras tão construtivas, que tenham levado até mesmo a gente ter interesse em outras literaturas que possam nos ajudar. Mas as ferramentas estão aí, claras e às nossas mãos, de maneira muito fácil. Como diz o Evangelho, pois que vos dizeis espíritas, sede. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Fiquem bem e fiquem com Deus.